Bruno, eu saía, fui para Petrolina, Salgueiro, Natal 4 vezes, fui para Caruaru, Turitama, dentro do Recife, não conta as igrejas que a gente ia preso no regime fechado, cheio de cadeia para puxar. Tinha que terminar minha cadeia aqui, depois ser remanejado para São Paulo, porque homicídios se tira aonde pratica, pastor. Se fizer um homicídio nos Estados Unidos, vai ter que ir para lá para pagar o homicídio lá. É assim que funciona a lei. E eu não podia sair, mas Jesus entrou na minha vida. E Jesus me tirou muitas vezes dentro da penitenciária. E eu ia cantar e pregar o Evangelho e vi muitas vidas. Centenas e centenas de almas aceitarem a Jesus. Então pedimos a oração dos irmãos por nós nessa noite. Pedimos que os irmãos orem por nós, que a gente temos um trabalho ali dentro das penitenciárias. E o Senhor tem sido glorificado em nossas vidas. Está ali também a minha esposa, está ali dentro do carro, está lá apontando assim com a mão, está tomando conta da menina. Passou o dia doente, né? E a minha esposa, sempre aonde eu vou, sempre ela está comigo, me acompanhando. E eu ainda disse a ela, fique em casa, que eu vou sozinho para o culto. Mas ela mesmo assim trouxe a menina enferma, doente, está ali, com muita febre. A gente medimos no meio do caminho, deu 37,5. É muita febre, né? Com uma criança de 9 anos. E ela está ali cuidando da menina que estava vomitando, mas a gente viemos aqui adorar a Deus. Fiquei feliz em ver o pastor Will, que também é irmã Luana, né? Eu queria ter o prazer de um dia poder gravar e cantar com a senhora, né? Não só pela voz, mas pela alegria de cantar a Deus com a alma. Aleluia. A moça aqui que cantou da banda, a menina que, uma voz suave, né? A voz da menina que veio lá do outro lado, aquela voz tranquila. Se a gente pudesse, a gente fazia uma viagem quando ela estivesse cantando e a gente não voltava mais para cá. Que Deus abençoe a sua vida, que você continue sendo essa pessoa simples e cantando assim para Jesus. Porque bom não é apenas cantar, bom é cantar e Jesus receber o louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. E eu quero, antes de louvar, ler o versículo de Isaías, né? Foi tratado como tema aqui nessa noite, nesta festividade. Isaías 52 e o versículo de número 7, que diz assim: de formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia as coisas boas, e que faz ouvir a salvação, que diz: a Sião, o teu Deus reina. Amém, amados? Eu quero falar pouco, quero antes de tudo poder cantar também, para a gente falar alguma coisa aqui nessa noite ainda, nesse restinho de tempo que nós temos. Pode soltar na mão desse hino que eu vou cantar, ele traz uma história maravilhosa. Esse hino nasceu dentro do Aníbal Bruno. Eu confesso que eu nunca pedi para ser cantor. Eu nunca sonhei em ser crente, nunca pedi para ser crente. Mas costumo dizer que Jesus anda nos surpreendendo. Ele chama cada um para a sua obra. Eu confesso que eu não consigo, dentro desses 20 anos que tenho do Evangelho, não consigo entender o que foi que Jesus viu em mim, para que ele também pudesse ter me chamado para fazer parte desse quartel. E o moço que compôs esse hino comigo, dentro da grade, atrás das grades do Aníbal Bruno, ele está nesse momento na Barreto Campelo, já vai completar 20 anos de cadeia. O nome dele é Marcos Santos. Este moço é nascido e criado no Evangelho, nascido e criado debaixo dos bancos das Assembleias de Deus. Teve a oportunidade de ser criado na casa de um dos pastores mais renomados que temos dentro dessa cidade. Acabou por ser criado na casa do pastor, teve a oportunidade de estudar nos melhores colégios de Recife. Se formou
e virou um professor de matemática, professor de inglês, professor de português, professor de música, professor em teologia, 25 anos de Assembleia de Deus. Tem um currículo bom, não tem? Caiu. Porque tempo de crente não garante nada para ninguém. Mais vale uma hora de fidelidade na casa do Senhor do que 50 anos fingindo que é crente. Se abrir uma brecha, o diabo vem, derruba e leva o homem para o último estágio, porque ele não respeita tempo de crente de ninguém. Ele respeita a fidelidade de um homem de Deus e de uma mulher de Deus. É isso que devemos ter com Deus. Marcos caiu no mundo, e o seu desvio, um dia ele chegou dentro da penitenciária, arrasado. Estávamos num culto à tarde, ele tinha ido para o fórum Joana Bezerra. E quando ele vem do fórum, ele trouxe consigo nada mais, nada menos do que 243 anos de cadeia para puxar. Arrasado, a sua alma batida, o choro caía como de 4x4. E quando ele me vê pregando dentro do pavilhão, eu preso, mas agora eu sou um preso liberto pelo poder do sangue do Cordeiro. Estava na cadeia, mas a Bíblia diz que o que faz a diferença é a unção de Deus. Não é a condição em que o homem está. Pode estar sem um real no bolso, pode estar na UTI de um hospital, pode estar dentro de uma penitenciária. Se tiver cheio da unção de Deus, o nome do Senhor será glorificado. Bendito seja o nome de Jesus. E quando ele voltou, ele foi a 12ª alma que aceitava Jesus naquela noite. Marcos Santos está nesse momento ainda na Barreto Campelo. Mas se ao terminar desse culto, ou mesmo ainda nesse decorrer, se a trombeta tocar, grades da penitenciária não vai segurar Marcos Santos, assim como não vai segurar nenhum de nós. Ele vai subir, porque até hoje ele está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Esse hino que nasceu através de uma palestra eu dando dentro do pavilhão A, e eu estava palestrando, e quando eu terminei a palestra, ele estava fazendo um fundo musical com seu violão. Camarada professor de música havia escrevido o que eu estava dizendo. E quando eu acabei de falar, ele disse: cante o que você pregou. Eu disse: como é que eu vou cantar o que eu preguei se eu não sei mais nem por onde que eu comecei? Ele disse: eu já fiz até uma base para o hino. Cante o que você pregou. Pode mandar fogo aí nele. E eu preguei assim: 70.000 cópias vendidas. Sou ex-presidiário e agora estou nas lojas. Só andava de camburão e de vez em quando eu passo por aqui, porque Jesus resolveu trocar o meu veículo. Aleluia! Escuta só. Muitos jovens que vivem no mundo sem rumo na vida e sem direção, mesmo livres são aprisionados, são presos às drogas que só dão aflição. Como androides vagueiam nas ruas à espera da morte, para sofrer, e não ouvem o chamado de Cristo, que bate em sua porta para desconceder uma vida de paz. Onde a morte jamais chegará aos teus olhos para mudar a história que Deus planejou. Não matem meus jovens, assim diz o Senhor. Não matem meus jovens.
vem mudar minha vida e assim receber uma vida de paz e repleta de amor, onde a morte jamais chegará aos teus olhos pra mudar a história que Deus planejou. Eu quero ouvir comigo, vai não? Aleluia. Assim diz o Senhor. Comigo, vai. Não. Esse é o grito de Deus. Assim diz o Senhor. E ali na prisão eu encontro um elo partido que Deus pode mudar. Vejo as mães que choram de dores ao verem seus filhos e não os podem levar. Pra pedir proteção e chorando alcançam refúgio, um alívio seguro para o seu coração. Uma vida de paz e repleta de amor, onde a morte jamais chegará aos teus olhos para mudar a história que Deus planejou. Quero ouvir comigo, vai não? Esse é o grito de Deus. Assim diz o Senhor. Pode ser mais alto? Aleluia. Assim diz o Senhor. Não matem meus jovens. Assim diz o Senhor.